É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o ESPN F360, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que entra em campo logo mais pela Copa Libertadores no Maracanã. Flamengo que venceu, pessoal, a primeira partida. Agora vai em busca da segunda consecutiva na competição mais disputada da América do Sul. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Central Córdoba, mas antes de me despedir do amigo, eu fiquei curioso. Em que parte de Porto Alegre você está aí? Explique pra gente. Boa. Estou aqui no Pontal, estou no Pontal, que é uma sequência da Avenida Padre Cacique, a avenida que é vizinha ao estádio Beira-Rio. A gente está na sequência em direção à zona sul da capital, às margens do Rio Guaíba, numa manhã que ainda não se definiu se teremos sol ou se teremos chuva. Você já deu o gancho. Pegou o gancho. Vai. Porque olha aqui na nossa tela quem aparece. Georgian de Arrascaeta aparece aqui atrás. Tá. E Felipe Luiz. E na outra tela lá na frente aparece Rafa Marques no Maracanã, no estádio Mário Filho. Que não está entre o Leme e o Pontal. Não. Não. Ali é bairro do Maracanã? Maracanã. Perto da Tijuca, perto do que mais? Do Andaraí. Os antigos chamam ali de... Região da antiga aldeia campista. É isso que eu ia falar. É, sabe, se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca. A previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu. Um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Pearol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu, com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como, por exemplo, o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e, obviamente, vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br. O Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará no banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba, às 9h30, aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas praticamente. E numa entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo clube do coração. Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração, tá aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né?
para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. O Gerson, presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba, e a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite, 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores, mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor, mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas, o meio campo Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio campo, e o Georgian de Arrascaeta fechando o setor de meio campo. Na frente o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior, porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo 2 ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio. Porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu, mas, voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação, porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense? Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São 2 grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são 2 notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente. E era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. Então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz esse time rodar, faz esse time girar, e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso o Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as 2 partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são 2 jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente, a gente vai discutir essa questão. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Flamengo completará 150 jogos contra estrangeiros na Libertadores. Veja as vitórias marcantes. O rubro-negro alcançará a marca nesta quarta-feira diante do Central Córdoba da Argentina. GE listou partidas memoráveis do rubro-negro na história do torneio.
O Flamengo completará nesta quarta-feira contra o Central Córdoba da Argentina seu 150 jogo contra times estrangeiros na história da Libertadores. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C e acontecerá às 21h30 no Maracanã. Em 149 jogos contra adversários estrangeiros na Libertadores, o Flamengo conseguiu 86 vitórias, 28 empates e 35 derrotas, com 295 gols marcados e 166 sofridos. O aproveitamento é de 63,9%. Neste recorte, há inúmeros momentos memoráveis, entre eles duas finais conquistadas pelo Flamengo contra Cobreloa do Chile e River Plate da Argentina. As outras duas decisões disputadas pelo time carioca foram contra equipes brasileiras, Palmeiras e Atlético Paranaense. O GE escolheu 5 vitórias marcantes do rubro-negro contra estrangeiros na Liberta. Pessoal, vamos ver aqui uma informação em relação a Jorginho, que falta para ele assinar. Jorginho já tem data para chegar ao Flamengo e será antes do Super Mundial. Meio-campista deverá ser reforço do mais querido. O Flamengo segue no plano de fechar a contratação do meio-campista ítalo e brasileiro Jorginho, que atualmente defende as cores do Arsenal da Inglaterra e que chegaria para ser um grande reforço para o Super Mundial de Clubes. Inclusive, como repercutido pelo Bola VIP Brasil, o rubro-negro do Rio de Janeiro estaria prestes a anunciar a contratação do volante, o que vem deixando os torcedores flamenguistas bem aflitos. Aliás, acabou vindo à tona a data e que o jogador de 33 anos será apresentado pelo clube carioca como reforço, e o dia em questão é antes do que alguns flamenguistas estavam esperando. Tudo isso porque o portal RTI Sports garantiu que o meio-campista será apresentado de maneira oficial pelo mais querido antes ainda do início da disputa do Super Mundial de Clubes, que tem início em junho. A apuração do veículo de comunicação dá conta que o atleta chegará no mês de maio e que isso não acontecerá antes porque o Arsenal está disputando a UEFA Champions League, o que impede que a data seja antecipada. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.